Meus amados irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Deus vivo e poderoso Deus, que Deus possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus. Vamos falar sobre medo hoje, Hoje vamos falar sobre medo, porque aconteceu algo imprevisto hoje aqui comigo e aconteceu um incidente, uma maneira, como eu posso explicar para vocês? Aconteceu um incidente que gerou medo de uma pessoa que eu amo muito. E isso me trouxe um tema, porque as pessoas muitas vezes têm medo de muitas coisas. E se você entrar no Google, você falar a palavra sobre medo, vai aparecer inúmeros versículos que falam sobre medo. E eu separei alguns para vocês, inclusive está aqui na minha tela, que fala sobre medo, amém? Só que antes, eu vou falar sobre Davi. Davi, glória a Deus por isso, ele foi um homem que devia ter medo, porque ele enfrentava um rei, foi perseguido. E no Salmo 56, ele escreveu no versículo 3, mas quando eu estive medo, eu confiei em ti, eu confiei no Senhor. Aí às vezes nós temos medo do país, da situação financeira que o país está, que não passa segurança financeira para você. De repente você tem medo do seu filho ser atropelado quando sai para a escola. Às vezes você tem medo de ficar doente. Às vezes você tem medo de ter uma guerra civil. Às vezes você tem medo de ter intervenção militar. Às vezes você tem medo da política. Às vezes você tem medo do hospital. Às vezes você tem medo de morrer afogado. Às vezes você tem medo de altura. Todos nós temos medo. Às vezes o medo é bom. Mas o medo, quando ele chega a nos paralisar, ele chega a nos dominar, aí o medo é ruim. Porque daí existe o medo de segurança e o medo causado pelo mal. Davi teve medo, com certeza. Mas quando eu tive medo, eu confiei em ti. Foi isso que Davi fez. No versículo 4, quando você pega para ler, em Deus, cujas palavras eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. O que poderei fazer é simples mortal. O que eu poderei fazer um simples mortal? É isso. Quando você sentir medo, coloca em Jesus Cristo. Coloca em Deus. Porque Deus que vai livrar você desse medo. Em Isaías 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele que segura pela sua mão direita. Não tema, eu o ajudarei. Porque ainda tem medo, meu irmão. Porque ainda tem medo, minha irmã, se Deus está segurando a tua mão direita. Porque sente medo. Pode ter certeza absoluta do que eu estou dizendo. Esta palavra aqui, ela não mente. Essa palavra, ela é verdadeira. Deus está segurando a tua mão. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. As suas palavras foram ouvidas e eu vim trazer respostas a ela. Porque ainda tem medo, minha irmã. Porque ainda tem medo, meu irmão. Por quê? Mateus 10, o Senhor Jesus disse: portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornado conhecido. Não existe mentiras escondidas. Não existe mentiras. Tem um ditado popular aqui no Brasil que diz que a mentira tem perna curta. A mentira, ela tem perna curta porque você ainda tem medo. Não existe profeta que leva a palavra de Deus que ele não vai ser desmascarado. Não existe pessoas que aparentemente têm um propósito que ele não é desmascarado. Se existe um propósito na tua vida, Deus vai criar meios
vai te dar mecanismos, Ele vai criar situações para você ser profeta. Se você está usando muitas vezes a palavra de Deus como um escudos para esconder o verdadeiro seu eu, vai ser desmascarado. Está escrito em Mateus: não tenha medo deles, não tenha medo dos falsos profetas, não tenha medo das pessoas que usam a palavra, que brincam com a palavra. Eu tive uma conversa hoje parecida com esta. Não tenha medo, porque quem usa a palavra como benefício próprio, ai deles, ai daqueles que usam a palavra de Deus para se beneficiar. Usa a palavra de Deus para levar a verdade. A verdade. Não tenha medo deles, que não tem nada que não possa ser revelado, que não venha se tornar conhecido. Davi, eu gosto de falar de Davi, que Davi é um homem espetacular. Hoje, conversando com a minha esposa, falou sobre queda de Davi, ele caiu. Mas Davi é aquele homem que falou salmo: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas que eu ande no vale da sombra da morte, eu nem serei atingido. Eu acredito ele que tinha medo, sim, mas ele sabia, como diz em Isaías 41, eu seguro na sua mão direita, não temas. Se você tem medo, feche os olhos agora e ora comigo, porque o Espírito Santo, ele é verdade. Se você tem medo, falta o Espírito Santo de Deus. Tente buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Acredite, aquele que busca o Espírito Santo de Deus é cheio e vai ter os frutos do Espírito Santo. Eu tento buscar todos os dias ser um pouco mais cheio do Espírito Santo, para ter coragem de pregar a palavra para as pessoas, para cumprir o meu propósito que Deus me trouxe. Não tenha medo de fazer o seu propósito na terra. Deus te chamou para fazer algo especial. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Feche os olhos agora. Coloque suas mãos juntas. Senhor meu Deus, meu Pai. Esse simbolismo, só Tu é digno de presença, a unidade de Deus com você. Vamos orar para Deus ajudar você a enfrentar o teu medo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, me perdoa e tenha misericórdia de mim todos os dias. Tenha misericórdia de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a enfrentar os nossos medos. Os medos de ficar sozinho, o medo do escuro, as nossas fobias, o medo de viver a vida, o medo da televisão, o medo da internet, o medo do trânsito, o medo da vida, Pai, o medo do demônio, o medo dos céus. Tem pessoas que têm medo até de Deus. Livra desse medo, Pai, e as encha com o Espírito Santo, para que possa ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não permite que nada nos afaste do propósito, Pai. Não faça que tenham medo de levar a palavra de Deus. Não faça que tenhamos medo, Pai, de entender o seu propósito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém. Coloque